de agente catalisador da boa governação e também de, estabilização da economia. Hoje temos um painel riquíssimo, um painel brilhantíssimo, com ilustres personalidades. Temos o nosso presidente da primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Legalidade e Direitos Humanos da Assembleia da República, o Dr. Antônio Boen, a quem desde já saúdo. Temos também o nosso orador principal, o Dr. Diego Lopes, a quem vou apresentar dentro de algum momento, a quem saúdo, digo bom dia, porque ele está nos Estados Unidos da América. E temos, como habitualmente, os nossos representantes das duas entidades que realizam esta atividade, nomeadamente o Fórum de Monitoria do Orçamento e a Plataforma Nacional da Indústria Extrativa, e temos os nossos parceiros por parte do Governo da República de Moçambique, nomeadamente o MIREM, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, e a Autoridade Tributária de Moçambique. A plataforma dos recursos naturais é representada pelo engenheiro Calixto Domingos, a quem saúdo. O Fórum de Monitoria do Orçamento é representado por Jorge Matini, que é também diretor do Observatório do Cidadão para a Saúde. E os nossos parceiros do MIREM, vamos ter daqui a mais algum tempo a doutora Marcelina Joel, que vai se juntar a nós daqui a mais algum tempo, e temos o nosso amigo, o doutor Aníbal Malango, por parte da Autoridade Tributária de Moçambique. Esta nossa sessão é transmitida nos nossos canais do social media, no CDD Youth Online TV e na nossa plataforma do Facebook, e também passa no nosso canal de juventude, onde também pode ser visto. Sem demorar muito, o nosso tema de hoje, contrariamente aos anteriores, não é direcionado a um país específico. Ele visa olhar para a questão da Covid-19. Como é que a Covid-19 pode mudar a forma de olharmos para os fundos soberanos? Ou como é que os países emergentes em recursos naturais que podem optar por estabelecer fundos soberanos, como, por exemplo, Moçambique, que claramente está a optar por estabelecer um fundo soberano, como é que podem tirar lições do que o mundo está a ver agora com a Covid-19? E como é que isso pode impactar de hoje em diante o estabelecimento de fundos soberanos e a governação e gestão de fundos soberanos? Esse é o nosso tema de hoje. O nosso orador, como já disse, é o Dr. Diego Lopes. Sem muita demora, vou convidar o presidente da primeira comissão, o Dr. Antônio Boen, para tecer a nota de enquadramento e para fazer o seu discurso como habitual de abertura. Dr. Antônio Boen, é consigo. Obrigado. Muito boa tarde e obrigado, professor Adriano, pelo convite, e também endereçar os meus cumprimentos a todos os painelistas, que é o Dr. Diego Lopes, e também os representantes da FMO, da Plataforma de Recursos Minerais, da MIREM e a Autoridade Tributária. É evidente que estamos agora nesta fase, depois de vários outros eventos relativos ao Fundo Soberano, e este, como muito bem disse o professor Adriano na sua introdução, tem uma particularidade,
Nós partimos atualmente, ou será feita análise pelo Dr. Diogo Lopes, numa perspectiva atual, que vivemos nesta situação da Covid-19. E sabemos todos nós que esta pandemia apanhou-nos de surpresa, mas impôs-nos muitos desafios. Em primeiro lugar, pôs a nu as nossas fragilidades em diversos setores, mas acima de tudo impôs-nos desafios. Nós não podemos enfrentá-los e temos que começar a agir hoje, a pensar hoje, mas na perspectiva de, se amanhã porventura acontecer um evento da mesma magnitude ou até de magnitude superior a esta pandemia, nós não sejamos apanhados de surpresa e não estejamos preparados para fazer face a este desafio. Então, responder a esses desafios que atualmente a Covid-19 nos impôs vai implicar necessariamente criar-se um mecanismo de resposta, não só financeira. A ideia não é só ter dinheiro para resolver tudo isso, mas há todo um conjunto de elementos que devem ser criados, a formação das pessoas, o treinamento das pessoas, criar condições, infraestruturas suficientes a todos os níveis, a todos os setores, de modo a que possam suportar quaisquer impactos que eventualmente qualquer outra calamidade no futuro nos possa atingir. E isso, naturalmente, vai descambar numa situação em que, sem recursos financeiros, dificilmente isso poderá conseguir ou atingir ou enfrentar estes desafios. Então, vem aqui mais uma vez à tona a necessidade de haver uma gestão muito criteriosa e transparente relativamente àquilo que são os recursos financeiros que podem advir, naturalmente, da exploração de recursos naturais no nosso país, e isso, naturalmente, vai exigir da parte do Executivo um maior empenhamento, um maior envolvimento na situação de, mesmo consciente daquilo que são as dificuldades que atualmente o nosso país atravessa, mas é preciso pensarmos no futuro. E é possível nós começarmos paulatinamente a criarmos condições de modo a que, num futuro em que ocorram desastres desta magnitude, nós não soframos tanto o impacto, ou consigamos, naturalmente, em tempo recorde, nos reconstituir e não afetar como está afetando neste momento a situação da pandemia no nosso país. E esperamos, naturalmente, que o Dr. Diogo Lopes nos traga aquilo que é a sua perspectiva e nós vamos atualmente consolidando, tendo mais ideias, tendo outros horizontes onde nós possamos ir buscar ideias que, quando chegar o momento certo no nosso país, saibamos tomar a melhor decisão para todos os moçambicanos. Paro por aqui. Muito obrigado. O Dr. Diego Lopes é diretor executivo do Global Sovereign Wealth Fund, que é uma boutique de consultoria financeira que tem ajudado desde 2018 governos ao redor do mundo com o estabelecimento de seus fundos soberanos e instituições como o Banco Mundial e as Nações Unidas no seu trabalho
e projetos com os fundos soberanos. Ele está baseado em Nova York e é banqueiro e consultor com mais de 14 anos de experiência. Antes de fundar o Global Sovereign imensas desculpas. Nos últimos 15 anos, Diego morou e trabalhou na Europa, no Oriente Médio, China, Brasil e Estados Unidos. Ele obteve seu grau de mestrado em Finanças pela London School of Economics, após graduar-se pelas universidades de Madrid e Milão. O nosso orador hoje, como já disse, vai nos falar de fundos soberanos na perspectiva da Covid-19 e como é que Moçambique pode buscar lições dentro deste contexto. Sem demorar muito, vou convidar o nosso orador, que vai partilhar alguns slides. Diego Lopes, é consigo. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Nuvunga, pelo amável convite para participar nesta palestra e doutor Boene pela amável introdução. Pela importante questão dos recursos naturais de Moçambique e a potencial criação de um fundo soberano. Em primeiro lugar, acredito que é fundamental que todos entendam o que é um fundo soberano e para que serve. Desculpa se isso for muito óbvio. Em português corrente, os fundos soberanos são mecanismos de poupança pertencentes aos cidadãos, não ao governo, com o objetivo de evitar uma má gestão dos recursos e diversificar a renda do país e aumentar os retornos da carteira. Então, vou compartilhar uns slides para que os participantes possam nos acompanhar os principais conceitos. Vamos lá. Funciona, né? Tá. Então, hoje, os fundos soberanos são um mecanismo popular para governos em todo o mundo. Existem 155 fundos soberanos que administram quase 9 trilhões de dólares americanos. Então, 3/4 dessa riqueza aqui está localizada no Oriente Médio e na Ásia. O setor é menos desenvolvido na América do Sul e na África, especialmente na África Austral. Então, vamos com a África. Vamos dizer assim, das 54 nações africanas, existem apenas 20 delas com pelo menos um fundo soberano. Então, esses 24 fundos, já que o Guiné Equatorial, a Nigéria e a Gana têm mais de um fundo soberano, então o total é 24. Esses 24 fundos gerem quase 100 bilhões de dólares americanos, que representa apenas o 4% do PIB. Então, como referência, a proporção da indústria de fundos soberanos global sobre PIB global é 11%. No entanto, há outros governos africanos discutindo o estabelecimento dos fundos soberanos. Você tem a Quênia, você tem a Libéria,
tem a Malawi, a Moçambique, obviamente, a Namíbia, tem a África do Sul, tem a Tanzânia e a Zâmbia. Então, se os governos conseguirem estabelecer esses fundos soberanos, obviamente o gap poderia ser reduzido nos próximos anos. Além da África, no mundo português, existem exemplos de sucessos e fracassos a olhar. O Brasil fechou o seu fundo soberano em 2018, após várias retiradas do governo. E Angola passou por muitas dificuldades, que a gente já falou a semana passada, né? Mas você também tem muito sucesso. Tem o São Tomé e Príncipe, tem a Guiné Equatorial, tem o Timor-Leste e até Macau, na Ásia. Também conseguiram criar fundos de poupança que até agora têm sucesso. Eu estava ouvindo o professor Mosca na palestra do Fundo Soberano de Angola semana passada. Ele falava da importância de definir o fim. Ele está muito certo. Essa é a primeira pergunta que o governo de Moçambique deveria estar se perguntando. O que vai fazer o Fundo Soberano? Então, a resposta pode ser de 3 tipos, de acordo com a sua missão. Você tem os fundos de estabilização, que são fundos que atuam como amortecedores para os déficits fiscais anuais, e que geralmente mantém uma carteira líquida apenas em títulos e ações. Você pode ver aqui, títulos e ações representam 90% da alocação de ativos desses fundos, de meia global. Um exemplo de sucesso do Fundo de Estabilização é o Fundo Pula, do Botsuana, que é o fundo africano mais grande no momento, e que administra 5 bilhões de dólares americanos e que absorveu os choques do mercado nos últimos 25 anos para o país. O segundo tipo é fundo de poupança, que são fundos originados por uma riqueza significativa, seja em recursos naturais ou reservas estrangeiras, que desejam garantir que essa riqueza seja transferida para gerações futuras. Ou seja, são fundos intergeracionais. A estratégia é frequentemente mais agressiva e inclui ativos alternativos, que é a imobiliária, infraestrutura, private equity, hedge funds. Exemplo de fundo de poupança é a Libyan Investment Authority, da Líbia, que sofreu alguns embargos, mas que gerava 67 bilhões de dólares americanos em riqueza procedente do petróleo. E além de África, você tem a MBIM, da Noruega, tem a ADIA, da Abu Dhabi, ou tem também a GIC, de Singapura, que são fundos, esse aqui, o GIC, é fundo procedente do reservas estrangeiras. Não tem por que ser recursos naturais só. Então, o terceiro tipo, que é o fundo de desenvolvimento ou estratégico, a gente fala, que são fundos que não são necessariamente provenientes do capital, mas de uma transferência de ativos domésticos ou com capital de outras fontes estrangeiras ou domésticas. Assim, o fundos de desenvolvimento tem uma carteira muito ilíquida, com infraestrutura, imóveis e private equity, porque são muito enfocados na economia doméstica. Se você olhar a porcentagem de investimentos domésticos na carteira global, você pode ver que nos fundos de desenvolvimento tem um foco muito grande dessa parte, né? Então,
Em total, 2/3 do capital dos fundos soberanos africanos, que são muito de desenvolvimento, né, permanecem no país de origem. Então, os fundos soberanos cresceram significativamente nos últimos 12 anos, especialmente no caso dos fundos de desenvolvimento que a gente estava falando. Cresceram 9% de meia anual desde a crise financeira global, né? Os governos apresentam hoje muito interesse, e você tem até 15 países no redor do mundo discutindo a possibilidade de criar seu fundo soberano também. Então, a gente está falando muito de Covid-19, né? Como que o Covid-19 jogou na indústria dos fundos soberanos globais. Então, eu acredito que o Covid-19 pode ser uma ameaça, mas também uma oportunidade para os fundos soberanos. Por um lado, eles podem ajudar a retiradas para recuperar os déficits fiscais do país. Estão aqui representadas no segundo quarto do ano. Que foi o caso de Angola, da Nigéria, de Ghana e de Botsuana. E bem, é de mais de 22 países, além da África, que retiraram já mais de 134 bilhões dos fundos soberanos. Mas, por outro lado, também eles podem também ajudar investindo em negócios domésticos. Por exemplo, o Fundo Soberano do Egito, que se concentrou em 4 setores, que são saúde, infraestrutura, fintech e alimentos. Então, um exemplo desse foco e dessa ajuda para o Covid-19 é a Nigéria, que é um caso muito interessante, porque ele combina as 3 missões que a gente falou antes. Ele combina uma missão de estabilização, uma missão de poupança e uma missão de desenvolvimento. Então, no Covid-19, a Nigéria, o Fundo de Estabilização, sofreu um retiro de 150 milhões de dólares, que, assim, em circunstâncias normais, poderia ter sido muito significativo e mal para o fundo, né? Mas o que acontece? Que eles também têm o fundo de poupança e fundo de desenvolvimento. Esses fundos tiveram uma ajuda positiva do governo durante a crise da Covid-19. Então, o fundo de poupança, que é para as gerações futuras, recebeu 250 milhões. E o fundo de desenvolvimento, que investe na infraestrutura do país, recebeu 311 milhões da venda de outros ativos de infraestrutura públicos, né? Então, a contribuição total no fundo na Covid-19 foi positivo por 411 milhões de dólares. Então, eu acredito que a Moçambique poderia fazer a mesma coisa, criando compartimentos para evitar que o capital se esgotasse rapidamente e poder ter diferentes focos de acordo aos diferentes fundos, os subfundos dentro dele. Eu também acredito que a Moçambique foi abençoada com recursos naturais e tem aqui uma grande oportunidade de garantir que a riqueza seja partilhada com as gerações futuras. As perspectivas de Moçambique são muito positivas, especialmente com a futura produção de gás na bacia do Rovuma e com o apoio da comunidade internacional, incluindo os operadores, né? Tem operadores internacionais e até o Development Finance Corporation dos Estados Unidos,
que esta semana se comprometeu com uma ajuda significativa para o governo. Mas para isso, para traduzir o recurso na produção na riqueza que é transferida ao governo, Moçambique deve definir melhores práticas internacionais. Eu acredito 5 fluxos de trabalho principais, que são esses daqui. Em primeiro lugar, é precisa legitimidade e governança. Essa é a primeira coisa que o governo deve garantir, que é a quantidade desses fluxos de caixa e a legitimidade do Fundo Soberano por meio de uma nova lei. O objetivo aqui é se tornar um investidor legítimo, independente de qualquer influência governamental, e construir confiança entre cidadãos, que são os donos, né? Então, isso fundamentalmente deve ser coordenado entre os Ministérios das Finanças, o Banco de Moçambique e o resto das partes interessadas. O segundo fluxo de trabalho deve falar e definir a missão, como a gente falou, a estratégia de investimento e a alocação de ativos. É que para reduzir a dependência do gás em direção nas outras indústrias. Você aqui tem o PIB, vai ter muito contribuição do gás, quando essa produção chega ao pico, não? Ao pico, mas o Moçambique deve garantir que as indústrias são diversificadas e que essa produção e a riqueza é sustentável. O terceiro fluxo de trabalho é a estrutura, a liderança e os recursos humanos, que é fundamental que o Fundo Soberano possa ajudar a promover o desenvolvimento interno da população. Esta semana, na segunda-feira, o governo de Djibouti lançou o seu Fundo Soberano e teve que nomear, um CEO estrangeiro que veio do Senegal por falta de talento local. Eu acredito que não será o caso em Moçambique e o Fundo Soberano deve ser majoritariamente formado por moçambiquenos. O quarto fluxo é o desenvolvimento, que é precisamente oferecer retornos comerciais econômicos para o povo de Moçambique. O que a gente fala econômicos é aumentar a taxa de alfabetização, aumentar o emprego nacional, assegurar o desenvolvimento sustentável e responsável. O último fluxo de trabalho é a captação dos recursos. Para alavancar as relações G2G, governo para governo, é firmar parcerias com investidores públicos e privados, domésticos e estrangeiros. Por exemplo, a gente estava falando da Djibouti. A Djibouti colocou 85 milhões de dólares no fundo, porque os recursos deles são limitados, mas pretende atrair 1,5 bilhão de dólares nos próximos 10 anos. Então, acho que o modelo de Moçambique poderia ser similar. Para acabar, eu vou falar que eu sempre tento simplificar, comparando um fundo soberano como uma gestão de uma grande fortuna, né? Então, se você, como indivíduo, herdasse um negócio de gás e estivesse esperando uma riqueza significativa derivada dele, o que faria com esse excesso de capital para garantir que vá para seus filhos? O primeiro passo seria colocar a renda em uma conta poupança, né? Definir suas necessidades de saque futuras
é as políticas e metas de investimento. E, além disso, você poderá atrair mais dinheiro de amigos, familiares e conseguir inverter em outros negócios para diversificar os riscos na sua carteira. Então, eu acho que o Fundo Soberano é exatamente a mesma coisa. Bem, vou parar aqui, professor Novunga, e fico atento para qualquer pergunta que você tiver. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo, doutor Diego Lopes, por esta apresentação bastante brilhante, que nos dá uma ideia geral do que se passa com os fundos soberanos no mundo, e a África em particular. O destaque que faz o caso do Djibouti, que teve que buscar um CEO externo, justamente por falta de capacidade e a necessidade que se tem de capacitar as instituições que estão na educação, capacitar a sociedade civil, capacitar todos os atores para que possam participar de forma significativa no processo e fazer do Fundo Soberano um projeto nacional para o desenvolvimento nacional, conforme os objetivos forem definidos, tanto em termos do que se pretende exatamente com o Fundo Soberano e como é que o processo do estabelecimento do Fundo Soberano pode apoiar o país a se robustecer cada vez mais para fazer face a choques importantíssimos, como estes que estamos a ter agora com a Covid-19. Muito obrigado, meu caro amigo. Vou convidar agora o Dr. Jorge Matino, diretor da OCS, que representa o Fórum de Monitoria do Orçamento, para tecer os comentários. Jorge Matino, over to you. Muito boa tarde. Espero que estejam a ouvir em perfeitas condições. Em primeiro lugar, cumprimentar o painel e agradecer o convite para poder aqui tecer comentários. Em primeiro lugar, penso que a apresentação foi exaustiva. No caso concreto que falamos, que era um caso de Moçambique, a experiência do mundo em relação ao Fundo Soberano para o Covid. A experiência que nós temos, o Fundo Soberano é vendido tendo de criar um espaço fiscal para reduzir o déficit fiscal. Nós entendemos na discussão que temos tido em Moçambique é no sentido, primeiro, de que mecanismos devemos ter para que esse fundo soberano realmente seja um fundo soberano. A primeira discussão, e o orador também terá apresentado, a questão da regulação, a questão da governança. Esses são os desafios que nós, como Moçambique, temos estado a discutir. Outro fator importante é que outros mecanismos poderemos trazer para que o Fundo Soberano, acima de tudo, se torne um fundo para o futuro, não é? Porque os desafios de hoje de fundos soberanos em África ou no mundo, basicamente, praticamente em África, se demonstrou com a Angola e com outros países, é que ele é constituído como um mecanismo que o seu tempo de vida não se consegue ter essa questão do horizonte temporal. Não é? Há uma grande ansiedade para que ela possa ser uma resposta imediata. E isto é aquilo que tem acontecido com aquilo que chamamos da maldição dos recursos. Quando países nossos fazem acordos tendo como previsão ganhos futuros
que com isso depois torna-se difícil uma gestão transparente e segura. Este tem sido o grande desafio dos países africanos, e eu tenho um desafio também de Moçambique em termos de discussão como FMO que nós temos realizado. Em relação à questão do Covid, o que nós temos presenciado aqui a nível da região é que nem todos os países aqui na região têm um fundo soberano, mas temos notado que os países recorreram a empréstimos para poder fazer uma resposta ao Covid. Temos o caso da Namíbia, né, que é um país que já há muito tempo não ia ao FMI, e foi. Temos o caso da África do Sul, que foi buscar quase 4 bilhões de dólares para investir para o fundo de Covid. Então, o que se coloca como um grande desafio é o Covid apareceu como um fenómeno que teve um impacto estruturante na economia. Mas países como Moçambique, que não só são vulneráveis a impactos de âmbito epidemiológico ou pandemia, mas também temos experiência que nos últimos anos somos um país vulnerável a mudanças climáticas. E com isso, coloca o país com uma grande vulnerabilidade em termos de que recursos poderá responder este fundo soberano no futuro, não é? Será um fundo que a qualquer momento terá que responder ao nível de vulnerabilidade que o país tem, não só na gestão macroeconômica, mas também a vulnerabilidade climática, por exemplo, como aconteceu com o IDAI, como esta está acontecendo agora com a pandemia de Covid. Então, aqui entra um outro critério, que é uma outra discussão, quais são os critérios? Até onde é que o fundo soberano pode ser um mecanismo de recurso dos Estados ou do Moçambique para satisfazer ou para reduzir o déficit fiscal. Então, essa seria a minha primeira intervenção em termos de os desafios que se colocam a Moçambique, terminando que o debate que nós temos assistido é com os recursos que nós temos, ou os recursos que vão advir do gás, o que seria mais importante? Guardá-los e tornar rendimentos futuros ou responder àquilo que é o imediato, que são as necessidades imediatas do país? Neste caso, dizemos que com o nível de endividamento do país, uma parte dos ganhos futuros ou dos ganhos que vamos ter agora com gás são a serem encaminhados em termos equacionados como aqueles que devem satisfazer aquilo que são as dívidas que nós temos, a dívida pública, neste momento que é insustentável como país. Então, penso que os dados são lançados, mas, acima de tudo, penso que os critérios que foram gastos da governação de uma regulação muito clara, a questão de também o Fundo Soberano não ser visto como o único recurso, sem pensar na diversificação da economia, sem pensar, por exemplo, em como tornar o Fundo Soberano atrativo para poder atrair outros investimentos, outros recursos, penso ser um desafio importante. Então, muito obrigado. Jorge Martino, muitíssimo obrigado. Jorge Martino, como disse, representante do Fórum de Monitoria do Orçamento, que é co-host desta importante iniciativa sobre o Fundo Soberano moçambicano. Muitos dizem, mas no Vunga vocês debatem Fundo Soberano, mas não tem dinheiro ainda. O dinheiro do gás não chegou, então estão a debater o quê? Esta é uma questão importantíssima também. E esperamos que o Dr. Aníbal Malango possa ajudar na resposta a esta questão. O nosso entendimento é que este é o momento oportuno e mais adequado para se fazer este debate. Até porque estamos aqui com a Assembleia da República, nosso parceiro nesta iniciativa, para justamente permitir que a Assembleia, como aquele órgão, o mais alto órgão legislativo do nosso país, que vai legislar sobre este assunto, também vá participando por dentro, naquele sentido bastante moçambicano do ownership sobre processos estruturantes para o nosso desenvolvimento. Não vamos alongar. Obrigado, Jorge. Chamo o nosso amigo, o engenheiro Calixto Domingos. Over to you, Calixto Domingos. Alô, Calixto Domingos?
Alô, Calixto Domingos? Alô, Calixto Domingos? Enquanto Calixto Domingos se prepara para entrar, vou convidar o nosso amigo, parceiro, Dr. Aníbal Mbalango, da Autoridade Tributária, a reagir à apresentação aqui feita. Over to you, Dr. Aníbal Mbalango. Sim, muito obrigado, professor Luvunga. Se calhar, para garantir maior estabilidade da internet, poderei não recorrer ao vídeo, mas queria dizer que a apresentação do Dr. Diogo foi muito exaustiva e por essa via quero lhe parabenizar. Antes também queria saudar os demais painelistas, porque estamos aqui mais uma vez juntos para discutir esta questão de fundos soberanos. E hoje, de modo particular, vamos abordá-lo numa perspectiva de uma situação de imprevisibilidade. O que é que se deve fazer numa situação em que tenhamos um fundo, entretanto, tenhamos imprevistos? De facto, o que foi aqui dito pelo doutor Bruno doutor Diego, é muito importante, tendo em conta aquilo que é a planificação que ele nos remete no que diz respeito aos 5 passos. Eu tomei nota desses passos porque julgo-os muito importantes e também aqui já abordamos a questão da definição clara em termos legais de quem é que estabelece o Fundo Soberano e quais são, como é que posso dizer, para que irá servir, que tipo de fundo nós precisamos. Trouxe-nos também um exemplo da Nigéria, que tem vários tipos que tem 3 tipos de fundos e cada um com a sua missão clara. Portanto, há aqui um manancial de informação que poderá nos ajudar continuamente a discutir esta questão do Fundo Soberano. Mas indo em concreto para os meus comentários, queria dizer que a pandemia da Covid trouxe-nos, a título de exemplo, um déficit orçamental, segundo as perspectivas do Banco Africano de Desenvolvimento, entre 8% a 9% do PIB. Estamos a dizer que em Moçambique teremos, em termos de déficit fiscal, entre 72 mil milhões a 90 mil milhões de meticais, das projeções que estou aqui a fazer, tendo em conta esses números que o Banco Africano de Desenvolvimento nos apresenta. Temos uma situação em que o crescimento da economia que estava previsto para o orçamento de 2020 de 2,2 não irá se efetivar, estando a projeção abaixo de 1% do PIB em termos de crescimento. Esta é uma adversidade também trazida pelo Covid, mais uma vez, traz desafios para aquilo que é o orçamento do Estado. Portanto, estabelecendo fundos, como é que esses fundos poderemos usá-los para podermos gerir e reduzir o impacto desse déficit que nós podemos ter com adversidades futuras? Penso que é um dos aprendizados e é uma das necessidades de reflexão que nos é chamada a ter a partir de hoje. Tendo em conta isto, nós podemos, em função dos fundos que nós formos a estabelecer, em casos de adversidades, como calamidades naturais que são cíclicas em Moçambique, podemos, se calhar, também, na criação desses fundos, estabelecer como um critério o financiamento interno, seja por via de créditos aos agentes econômicos moçambicanos ou por outras vias, mas que esses fundos devem também tomar atenção à necessidade de que poderemos precisar desses recursos para promover o desenvolvimento econômico e estabilizar aquilo que são as nossas necessidades orçamentais. Mas também temos de pensar
com ou sem ainda estabelecimento do fundo, da necessidade de modernizar, modernizar o nosso país. De modo que o Covid trouxe-nos uma nova realidade, por exemplo, esta de que devemos nos reunir, cada um do seu local, mas isto pressupõe uma infraestrutura que permita o efeito. Portanto, é importante nos prepararmos para que este fundo tenha atenção à modernização tecnológica, porque todos os países do mundo estão a modernizar e nós também não devemos ficar atrás desses processos. E também é preciso continuamente verificarmos se as políticas que estão em vigor dão uma resposta tempestiva, em tempo útil, àquilo que são os desafios das adversidades que essas situações nos trazem. Portanto, ia terminar mais uma vez agradecendo esta abordagem que o Dr. Diogo trouxe para nós, que é muito útil para a nossa reflexão e também para melhor perspectivarmos e criarmos aquilo que é o nosso fundo que nós fomos a definir. Se vamos pelos três, vamos para um, para o outro. Penso que é muito importante a abordagem que foi trazida aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Aníbal Mbalango, por essas considerações. Eu vou convidar o Dr. Diego Lopes em 2, 3 minutos, responder às questões colocadas pelos nossos dois comentadores, nomeadamente o Dr. Jorge Matin e o Dr. Aníbal Mbalango. A doutora Marcelina Joel vai se juntar daqui a mais algum tempo e o engenheiro Calixto Domingos também está a ter problemas de internet e vai se juntar a nós. Então, antes de abrirmos a discussão para o público, temos questões colocadas no chat box e a pedir que o Dr. Diego Lopes comentasse as questões que foram colocadas aqui. Over to you, Diego. Obrigado, professor Nuvunga. Então, vou ler essas questões. A primeira pergunta é: acha que é provável que o Fundo Soberano de Moçambique possa ser independente do governo e que o Ministério da Finança não seja influenciado pelo interesse do governo para esgotar os fundos em vez de poupá-los? Então, essa é a questão mais importante que a gente falou na legitimidade e governança. Você tem muitos casos de governos que não estabeleceram essas medidas necessárias. Talvez a gente pode falar do caso da Nigéria. Nigéria, antes da Nigerian Sovereign Investment Authority, eles tinham um outro fundo chamado Excess Crude Account. Esse fundo não apresentou as medidas e o marco institucional necessário para garantir o futuro da riqueza. Então, o que aconteceu? Que os recursos foram acabados e o fundo desapareceu, né? Então, mas você também tem muitos casos de sucesso. Você tem, por exemplo, a Timor-Leste, onde que o Banco Central da Timor-Leste é aquele que gere os recursos que o ministro de Finanças dá para eles. Então, assim, essa questão é fundamental. É a primeira coisa que a lei do Fundo Soberano deve falar, que é a legitimidade e independência do asset owner, que é o proprietário dos ativos da riqueza, e asset manager, que é o gerente dessa riqueza. Na segunda pergunta, que faz assim, acha que Moçambique deveria focar em usar um fundo soberano, o fundo soberano para investir
internamente em vez de poupar, visto que o país tem uma dívida muito elevada e tem necessidades urgentes de investimentos relacionados à pobreza e à guerra civil em Cabo Delgado. Então, acho importante aqui falar do timing. O timing do estabelecimento do Fundo Soberano é também muito importante. Você falou das necessidades urgentes do país. É assim, o Fundo Soberano não deve ser estabelecido agora para adressar essas necessidades urgentes sem riqueza, porque então não vai ter sucesso. Acho mais lógico estabelecer o Fundo Soberano uma vez que os fluxos de caixa do gás sejam garantidos e a lei do Fundo Soberano esteja estabelecida de uma maneira que talvez possa definir 2 ou 3 missões diferentes e até invertir na economia doméstica, além da poupança, mas com a garantia de ter uns fluxos de caixa e um fundo soberano que não vai ser esgotado rapidamente por essas necessidades urgentes. Então, o timing é muito importante para as 5 questões que a gente falou antes. Professor Nuvunga, obrigado. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo Diego Lopes, por olhar para estas questões que nos são colocadas aqui neste momento. Uma questão que me está sendo colocada aqui, temos outras questões aqui que estão a ser colocadas, mas uma questão importantíssima. Como é que tem visto os princípios de Santiago? Como é que olha para os fundos soberanos antes e depois dos princípios de Santiago? E como é que os princípios de Santiago têm estado a ser absorvidos pelos países africanos, tendo em conta o contexto do ecossistema da governação marcadamente corrupto? Let me put it clear and short. How do you see the Santiago principles? Have they produced any effect on how African countries, particularly, are moving towards establishment of their sovereign funds? 1, 2, the governance of sovereign wealthy funds. Have the Santiago principles been effective, taking into account the global governance ecosystem of most of African countries, which is corrupt-driven rather than developmental-driven? What is your take on that? And what would you recommend? Would it be possible to insulate a wealth sovereign fund in a context of corrupt ecosystem of governance? Yes, Diego. Obrigado, professor Nuvunga. Vou tentar contestar em português. Se não conseguir, talvez mudo para inglês também. Então, essa pergunta aqui é muito importante. Também ele fala de
casos diferentes de transparência e não transparência. Então, vou falar no caso dos princípios de Santiago, que talvez a gente não sabe que foram fundados em 2008 em Santiago, Chile, para assegurar a transparência e boa governança dos fundos soberanos a nível mundial. Então, o que a gente fala com boa governança? Eu acho importante diferenciar a legitimidade, transparência, 2, accountability, que não sei como falar em português, 3, todos esses 3 fatores dão governança. Então, dos 3 fatores, eu acho, na verdade, transparência o menos importante. Por que falo isso? Transparência, o fundo deve ser transparente com os seus acionistas. Quem são os acionistas do fundo? São o ministro de Finanças e são o governo. Mas por que o fundo deve ser transparente com os cidadãos? Você pode falar, os cidadãos também são acionistas. Mas eu falei muito com os fundos no Meio Oriente. Eu trabalhei 4 anos no Meio Oriente. Eles sempre falavam que por que eles precisam ser transparentes. Então, eu acho mais importante a legitimidade, que é assegurar que o fundo não é esgotado. E acho mais importante a accountability, que é que o fundo é responsável pelas ações e pelos investimentos que ele faz. Então, os princípios de Santiago, eles falam muito de transparência, mas o problema é que não foram modificados em 12 anos. Eles foram escritos no 2008, a gente está agora em 2020, os princípios de Santiago não foram modificados quando a indústria mudou muito, como você viu na apresentação. Então, como que você não cambia, não muda as regras ou os indicadores quando a indústria mudou tanto? Então, o que a gente fez também é scoreboard que olha a governança, mas também a sustentabilidade e resiliência. A gente, com o Covid-19, falou muito do termo resiliência, que é assegurar a sobrevivência do fundo no termo longo, não? Long term. Então, eu acho que os princípios de Santiago precisam uma modificação para tomar em conta essas questões de mudança da indústria. Mas o caso de Moçambique é um primeiro passo importante. Eu não vou falar que não é importante que Moçambique não se adera aos princípios de Santiago. Acho importante, como primeiro passo, essa colaboração com a comunidade internacional por meio dos princípios de Santiago. Mas, além dos princípios de Santiago, também precisa olhar a questões de sustentabilidade, legitimidade e a resiliência no largo prazo. Então, a gente fala aí do casos de países democráticos que devem ter muito sucesso nos fundos soberanos, mas isso também porque tem muito talento, não é porque um fundo mais transparente tem mais sucesso financeiro. Os fundos de Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi também também tiveram muito sucesso sem ser transparentes. E já viveram por mais
de 40 anos. O Kuwait, o Fundo de Kuwait foi o primeiro a ser estabelecido nos anos 60 e ainda tem muito sucesso, né? Então, para resumir, acho transparência importante, mas também legitimidade, accountability, resiliência e sustentabilidade. Professor. Muito obrigado. Sim, compreendo a sua questão, essa ligação entre boa governança e resultados, a esse trade-off. Mas como é que olha para os fundos soberanos hoje, particularmente para países como Moçambique, que o seu principal recurso natural é gás natural? Este gás natural já vem animando, já vem dinamizando até outras economias externas a Moçambique, que é o dono do recurso, há mais de uma década. E quando isso aconteceu, nesse tempo atrás, o preço era muito interessante, o preço era muito competitivo, quando esses modelos foram projetados. Mas hoje o preço por MPTU está bastante abaixo do breakpoint. E tenho estado a olhar um pouco por toda a África, um cenário de cooling down of expectations. Cooling down of expectations. E Covid-19, que é o tema que o Diego trouxe para nós, ele mostra claramente que não basta ter o recurso natural como o gás, transformá-lo em riqueza, transformá-lo em uma coisa concreta, em dinheiro, esse que nós falamos, receita para poder ser gerido. Isso é um outro desafio. Não um desafio de governação, que esse é um outro problema, mas também e fundamentalmente a questão de what do you do with it? There is no demand. What do you do with it? E, como disse, tenho estado a ver um cooling down of expectations. Qual é a sua observação? O que é que tem estado a ver no vosso trabalho, no grupo que lidera? Diego? Desculpa, professor. Então, pode repetir a pergunta, por favor? Moçambique, o recurso que tem é gás natural. É um recurso atrativo, é um potencial, na verdade, um potencial energético. É um potencial recurso energético, mas não é ainda uma potência energética. Isso é uma parte. A outra é que quando esses projetos foram desenhados, da bacia de Rovuma, o preço por MPTU, o preço que orientou as projeções, estava em cima. Hoje, este preço está bastante abaixo do break-even. E por causa disso, eu dizia, tenho estado a ver um cooling down of expectations um pouco por toda a África. Nas vossas análises, o que é que tem estado a ver? Como é que esta Covid-19, que é parte do tema que estamos a trazer, tem estado a afetar e como é que olha para isso? E como é que olha para o post-Covid-19, if we can speak of an hypothetical post-Covid-19? That's my question to you. Então, obrigado, professor. Acho essa questão muito importante. Eu acho que o Covid
Covid-19 é um teste de resiliência e de sustentabilidade para muitos fundos ao redor do mundo. A gente, no meu grupo, estava trabalhando para o Fundo Soberano da Mongólia, na Ásia, quando o Covid aconteceu. A Mongólia é um caso semelhante na Moçambique, no sentido que tem muitos recursos naturais, que nesse caso são minerais, mas foram muito afetados pelo Covid-19. Mas assim, os recursos continuam a agir. O que a gente tem que evitar, talvez, seja a doença holandesa, que é muito frequente nesses países, né? Que é derivar os recursos todos numa indústria específica. Então, por isso que a gente falou antes da diversificação da indústria e da economia doméstica, que é fundamental. Então, se você olha muitos fundos soberanos africanos hoje, a FONSIS, o HCIRO na Ruanda, até Angola, eles têm como foco diversificar a economia doméstica e invertir e promover outras indústrias para evitar essa influência do preço dos recursos naturais na vida do Fundo Soberano. Então, uma maneira de fazer isso é captar recursos estrangeiros. Muitos fundos soberanos hoje não só são de riqueza, mas eles atraem riqueza estrangeira e externa no país. Então, a gente falava antes do caso da Djibouti, que ele vai atrair 1.500 milhões de dólares nos próximos 10 anos. Moçambique poderia fazer a mesma coisa. Então, você tem um lado diversificação do PIB, né? É garantir que a influência do gás não é o caso principal do país. E, do outro lado, você tem captação de recursos estrangeiros que vai ajudar a investir nessas indústrias, né? Então, até a pergunta que o Smith Shawkey fez agora, essa technology transfer to African industries, é um caso muito interessante que a gente pode olhar, talvez, o fundo Mubadala em Abu Dhabi. O fundo Mubadala em árabe significa barter, significa cambiar, né? Então, o que fazia o fundo Mubadala quando ele foi estabelecido no ano 2002 era investir em negócios estrangeiros que poderiam trazer a tecnologia e o conhecimento ao Abu Dhabi, que nesse entonces, 2002, não estava muito desenvolvido, né? Então, Moçambique também pode fazer um negócio semelhante, que é a transferência de tecnologia e de conhecimento para o desenvolvimento da população doméstica também. Então, para aí, professor, acho que respondi a questão que você falou. Professor. Muito obrigado, muito obrigado. Vou convidar os meus dois
discussantes, nomeadamente o Dr. Jorge Martins e o Jorge Martins e o Dr. Aníbal Malango. Dr. Jorge Martins, comentários adicionais? Dr. Aníbal Malango? Ok. Então, ok, por favor. Sim, sim. Por favor. Ia comentar acerca da questão da produção de gás, ou seja, dos planos de desenvolvimento num contexto de baixa de preços. Eu penso que, primeiro, queria dizer que, apesar desta tendência de baixa de preços, felizmente, os projetos da Bacia do Rovuma continuam a decorrer a bom ritmo, no sentido de que cumpra com aquilo que são as previsões de 2022, 2023, para o início da produção. Temos o projeto da Área 1, que também está numa fase de reestruturação. Há pouco tempo vimos o decreto da estrutura de financiamento que foi aprovado. O que tem que ser feito quanto ao o Fundo Soberano neste contexto de baixa de preços é que nós temos que ser realistas. Nós temos de saber qual é o volume de receita que se espera. E em função do volume de receita que se espera, que está relacionado claramente ao preço, fazermos aquilo que são os nossos planos de desenvolvimento, tendo em conta a satisfação das despesas correntes, assim como das despesas que têm a ver com as gerações vindouras e também questões que têm a ver com, efetivamente, o investimento. Penso que também o Dr. Diogo colocou um aspecto muito importante, que é a prestação de contas. Em todas as situações, é importante que haja a prestação de contas, primeiro para a satisfação do público, do povo, que é o acionista dos Estados, tem que saber o que está a acontecer, quanto é que foi cobrado, como é que foi cobrado, onde é que foi dirigido, como é que está a ser usado. Estas questões que estão a ser trazidas aqui são muito importantes. O fundamental é mesmo a prestação de contas e também aquilo que é uma melhor programação e uma discussão mais abrangente sobre aquilo que se pretenderá fazer com essas receitas. Penso que ia fazer esses comentários. Professor. Muitíssimo obrigado. Engenheiro Calixto Domingos, penso que está cá conosco, engenheiro. Engenheiro Calixto Domingos? Já está aí? Engenheiro Calixto Domingos? Ainda não está, o engenheiro Calixto Domingos. Jorge Martins está aí? O Jorge Martins está? Jorge Martins? Ok. Tenho uma questão aqui que é colocada por senhor Nicholson Cunha. E a questão é, tendo em conta o histórico desagradável de má governação e gestão de receitas pelo governo, o que a sociedade civil pretende fazer de modo a que o Fundo Soberano seja usado de forma correta? This is the $1 million question. This is the $1 million question. Caro Nelson Cunha, is the $1 million question. O que é que pretendemos fazer? Ora, agora estamos nesta série de diálogos internacionais, pois vamos iniciar uma série de diálogos nacionais. E os resultados desta série internacional é justamente para informar
capacitar, empoderar os atores nacionais, incluindo a nossa Assembleia da República e as Assembleias Provinciais, por forma que o estabelecimento do Fundo Soberano seja um momento, diríamos assim, do novo renascimento. Essa é a ideia. E é por isso que temos estado a insistir para que o Banco Central, que é a entidade que está a liderar as operações técnicas, a proposta técnica para o governo, também se abrisse ao debate público, o que não tem estado a acontecer. Como estou a dizer, já estamos a insistir para que, mesmo ao nível mais técnico do Banco de Moçambique e o Banco de Moçambique, como de costume, não se abre para interação com ninguém. E isso é uma crítica que nós estamos a colocar aqui ao Banco de Moçambique, por justamente não permitir engajamento com o público. E isso, no passado, levou a problemas seríssimos no país, até incluindo o papel do próprio Banco de Moçambique. Mas, voltando mais concretamente à sua questão, aqui o que nós pretendemos fazer é tirar o processo de estabelecimento do Fundo Soberano das mãos dos tecnocratas, fazer do Fundo Soberano um projeto popular, um projeto da sociedade moçambicana, um projeto de sociedade moçambicana. E, por via disso, termos um processo que empodera as pessoas, que empodera os atores, incluindo jornalistas, comunicação social, sociedade civil, para exercerem o seu papel. Uma vez feito isso, fazer uma advocacia para que o próprio Fundo Soberano, para que a governação do próprio Fundo Soberano, para que a governança do próprio Fundo Soberano permita checks and balances, mas fundamentalmente permita um oversight externo, através de entidades reconhecidamente independentes dos poderes existentes, e este naturalmente é a sociedade civil na sua mais larga e orgânica estrutura de sociedade civil, para fazerem esse exercício e possamos minimizar e, de alguma maneira, utilizar o processo e o próprio Fundo Soberano como um instrumento não só para a estabilização da economia, como viemos dizendo, mas também e fundamentalmente aqui digo e repito e sublinho para esta questão de catalisar a boa governação e fundamentalmente a transparência fiscal. O problema que coloca é a razão por que enveredamos por este caminho. Já conhecemos o problema. Todas as receitas extraordinárias de mais-valias, quando foram coletadas, esse dinheiro depois desapareceu. Então, muito pouco tempo. E não se viu com clareza o que se fez com ele e como é que esse dinheiro foi gasto. É a razão por que estamos a embarcar hoje e aqui e agora neste processo. Portanto, há uma consciência muito clara de fragilidades. E por isso que estamos a iniciar um processo que não é apenas do estabelecimento, mas é também fundamentalmente para o empoderamento da sociedade, para que tenha ownership e possa ficar de pé e exigir transparência e prestação de contas no processo do seu exercício. Mas me parece que já está aqui conosco o nosso amigo o Calixto Domingos. Calixto Domingos? Calixto Domingos? Ainda não entrou o Calixto Domingos. Ainda não entrou. Jorge Matilde está aí? Jorge Matilde está aí? Bom, então...
Calixto está aí? Calixto está aí? Calixto está aí? Sim? Peço para entrar, por favor. Peço para entrar. Doutor Nuvunga? Por favor, Doutor Nuvunga. por favor. Sim, Ah, sim. olha, foi um grande desafio para poder participar. Acho que o problema tecnológico foi tão alto aqui deste lado. Felizmente conseguem ouvir agora. Perfeitamente bem. Tudo bem. Por favor, por favor. Provavelmente já esteja um pouco desatualizado do contexto inicial, mas vale a pena, nesse momento, reafirmar a necessidade, de facto, de Moçambique continuar a empreender esforços para que, de facto, a questão do Fundo Soberano seja uma realidade em Moçambique. E também parabenizar as experiências que recebemos, portanto, do nosso orador, Dr. Lopes, que, de certa forma, deu para termos uma imagem, uma dimensão geral daquilo que é a experiência do Fundo Soberano. E relacionando a questão do Fundo Soberano em Moçambique e a questão do Covid-19, parece-nos, ou é patente que isso veio como um teste, não é? Um teste de capacidade para o nosso governo, não é? A dar resposta àquilo que tem sido e podem vir a ser desafios similares. Estamos a ver, por exemplo, nessa altura do Covid, o país teve que recorrer a alguns fundos externos, que em algum momento não são um donativo, portanto é um empréstimo que depois deve ser pago. Numa altura em que tivéssemos, se calhar, já um fundo soberano, provavelmente estaríamos em melhor posição de poder responder à questão do Covid-19, sem ter que recorrermos, portanto, a esses empréstimos. E também deixa realçar que, como plataforma da indústria extrativa, está muito empenhado, não é, para que as organizações da sociedade civil que trabalham na área da indústria extrativa tenham uma capacidade maior de poder lidar com esse aspecto da Covid-19. Sabemos que temos já uma proposta, portanto, que foi redigida pelo CDD, e tanto aguardamos para que possa apoiar as capacidades, portanto, da Covid-19. Portanto, entrei num momento que já estava um pouco desatualizado, mas era importante, portanto, partilhar essa questão. Doutor Nuvunga. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo, engenheiro Calixto Domingos. Muito obrigado por essas considerações. Jorge Martins está aí? Jorge Martins não está. Doutor Aníbal Mbalano, comentários finais. Bem, mais uma vez, muito obrigado. Efetivamente, a questão do Fundo Soberano é uma questão muito importante para todos nós, porque mexe com todos nós, como dizia anteriormente, como acionistas do Estado que nós somos, todos fazemos parte. E, portanto, estamos a falar de o que nós devemos fazer, com o que se espera. Um bom processo, é um processo de planificação. E hoje tivemos uma abordagem de que, durante o percurso, as coisas nem sempre correm como previamente planificado. Há adversidade essas que estamos a ver hoje, que são, por exemplo, o Covid, uma nova forma de estar e uma nova abordagem. Eu só iria, se calhar, também comentar que no que diz respeito a questões fiscais, por causa desta questão do Covid, quando falo de fiscais tributárias, por causa desta questão do Covid, houve uma necessidade de nós fazermos
uma introspecção sobre como é que o nosso próprio sistema tributário reage a estas situações. Por quê? Porque nós vamos buscar receitas dos contribuintes esses que estão no ambiente de Covid e, por via disso, podem eventualmente ter dificuldades ou, em termos de dificuldades de desempenharem cabalmente as suas funções. Fizemos uma racionalização no que diz respeito a benefícios fiscais, houve reforma legislativa e também ajustamos os funcionários à nova realidade. O que eu quero dizer com isto? A nova realidade foi acelerar os processos de modernização tecnológica e dotar os funcionários dessas situações. Com isso, quero dizer que, quando nós tivermos estabelecido o fundo ou os fundos que formos consensualmente acordar, nem sempre teremos as situações previstas. Portanto, temos de ter atenção à necessidade de, na lei que irá estabelecer o fundo ou no instrumento jurídico relevante, coloquemos as possibilidades de eventualidades, de adversidades que possamos gerar e como é que nós podemos sair delas para que não nos sintamos surpreendidos em caso de termos situações como o Covid-19 no futuro, de calamidades ou de outra natureza que afetem diretamente aquilo que tiver sido a poupança que foi constituída. Vimos aqui um exemplo da Nigéria, que teve de transferir cerca de 150 milhões de dólares para fazer face ao Covid. Eventualmente, espero eu que esse tipo de contingência já estava previsto próprios, no instrumento jurídico que criou o Fundo Soberano, porque, de outro modo, pode criar alguns constrangimentos junto dos cidadãos. Então, nós temos de ter esses todos postos, temos de acautelar essas todas as situações, porque temos a felicidade de estarmos a discutir num momento em que temos uma visão mais clara de como as coisas estão a ser feitas no mundo. E obrigado. Muito obrigado, Dr. Aníbal Balan. Há questões que foram colocadas no nosso chatbox. Convido o nosso orador, Dr. Diego, a responder às questões do chatbox, sempre olhando as questões são orientadas para Moçambique, porque é experiência para Moçambique, mas o que nós pedimos é que olhe para as experiências internacionais e as traz para a realidade de Moçambique ao responder às questões. Over to you, Diego Lopes. Obrigado, Nvunga. Eu queria falar da pergunta que você falou antes, do resiliência da sustentabilidade do Fundo Soberano, né? Então, acho importante falar que o marco legal e a lei do Fundo Soberano deve falar de duas coisas muito importantes para essa resiliência e sustentabilidade do Fundo Soberano. A primeira coisa é a regra de depósito e a regra da retirada. Então, a regra de depósito, se você olha outros fundos soberanos a nível internacional, pode ser muito diversa. Talvez possa ser porcentagem da renda e da receita da venda do gás, ou talvez pode ser excedente fiscal do governo depois de pagar os gastos. Mas deve ser bem definida e bem estrita. E também a regra de retirada. Quando que o governo vai poder retirar fundos, como é o caso da Nigéria, com essa retirada que eles fizeram no Covid-19. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que o marco de lei deve falar muito é dos ativos permitidos
Bom, dos ativos permitidos e os limites para o investimento do fundo. Então, talvez, se a gente fala de estabilização, o marco legal vai pôr limites no porcentagem que pode ser investido nos mercados estrangeiros, ou talvez nos títulos ou ações. Eles devem falar de limites específicos. Ou talvez no caso de desenvolvimento, o marco legal pode falar das indústrias que o fundo pode investir e as indústrias que são prioritárias para a diversificação e o progresso do marco social doméstico. Então, há perguntas adicionais, que é a última pergunta, que é o Fundo Soberano. O governo criaria uma política de segurança social robusta. É isso. É importante, como falamos anteriormente, o marco social, o desenvolvimento da população doméstica. A gente falou de Djibouti antes, mas Djibouti é um país de 1 milhão de pessoas. O Moçambique tem 30 milhões de pessoas, que assim, é similar a uma população de Arábia Saudita. Então, é importante que talvez, para falar da Arábia Saudita, o Fundo Soberano é muito grande, né? Mas eles têm um programa muito bom para o desenvolvimento da população doméstica. É um training program que é muito importante para o futuro do fundo. Acho que Moçambique é a mesma coisa. Ele deve garantir que cria emprego no fundo, mas também no portfolio companies. Assim, o fundo inverte nos negócios domésticos. Esses negócios domésticos devem gerar emprego também. Então, é efetivamente uma política de desenvolvimento social muito importante para o país. Não só é uma conta de poupança, é um progresso para o marco social e econômico do país. Professor Nwunga. Muito obrigado, meu caro amigo. Ficou muito clara esta questão de Jorge está com o microfone ligado, Jorge. Desliga daí, então. Ele não está aí. Já está? Ok. Ficou muito clara esta questão porque as pessoas têm expectativa que o Fundo Soberano não seja apenas uma coisa ali dos técnicos, dos tecnocratas do Banco de Moçambique, dos tecnocratas do MEF. Isso se ligue com questões do desenvolvimento. Há naturalmente esta discussão importante em Moçambique, que há que se tomar uma decisão aqui no meio. Moçambique é um país que, apesar do seu enormíssimo potencial energético e os anos todos de crescimento que Moçambique registrou, mas continua muito pobre em infraestruturas. E a Covid, de que falou Diego Lopes, veio exacerbar essas vulnerabilidades estruturais que resultam da falta de investimento por décadas nos setores. E isso é seríssimo. As pessoas dizem, mas como vai-se falar em guardar dinheiro com esses problemas todos que existem aqui?
falar que agora cá de vir algum dinheiro tem que ser guardado enquanto há necessidades aqui. Então, o que nós estamos a dizer é que o Fundo Soberano não só deve ser a opção política para melhor gestão, mas também para prudência na gestão, para prudência no próprio gasto. Se olharmos para a forma como as mais-valias foram gastas, ficou claro e notório que não havia uma política clara sobre como é que o dinheiro das mais-valias seria gerido. E, nesse sentido, houve ali toda aquela vulnerabilidade institucional que resultou em que o dinheiro desaparecesse sem que ele fosse utilizado da melhor maneira. Então, o próprio Fundo Soberano aqui pode ser aquele saco de dinheiro ali, onde toda a gente pode estar de olho. Sim, pode estar de olho nele, para que os políticos que tenham objetivos de curto prazo de ganhar as próximas eleições não vão lá tirar e o utilizar, incluindo meter nos bolsos, etc. Os políticos gostam de fazer isso, sabem, não? Então, é aqui onde nós nos situamos neste debate. E por forma que possa, então, descer para beneficiar a população, incluindo ajudar com o desafio que temos em Cabo Delgado, como alguns colegas muito bem colocam. E claramente o desafio está aí. É preciso não só uma abordagem militar para o que se passa em Cabo Delgado, mas também haja uma visão socioeconômica do desenvolvimento. E o Fundo Soberano, em nossa opinião, pode ser de uma ajuda importantíssima nesse caminho. Então, sim, é uma opção de política, como muito bem diz o Diego Lopes, mas tudo isto exige responsabilidade, tudo isto exige prudência, tudo isto exige gestão macroeconômica criteriosa e uma visão política orientada para o desenvolvimento e não uma visão política orientada para encher os bolsos dos políticos. Não sei se os meus painelistas, há quem tem comentários finais a fazer? Doutor Balango, Matini, presidente da primeira comissão, meu amigo engenheiro Carlos Domingos, é só me sinalizarem aqui se tiverem comentários adicionais antes de entregarmos o Diego Lopes para fecharmos. Ok, vejo que não há comentários adicionais. Não havendo... Diego Lopes, tem comentários finais? Tá, professor Nuvunga. Alô, sim, sim. Senhor Presidente Antônio Bueno? Sim. Mais uma vez, boa tarde. Por favor. Exato, obrigado. Por favor. Bom, e também vou Sim. justamente tirar o vídeo para permitir que o som possa chegar com maior facilidade. É o seguinte, depois de ter ouvido a intervenção do Diogo, claro que parece-me que não há dúvidas relativamente à necessidade do provável Fundo Soberano servir fundamentalmente para o desenvolvimento. E servir para o desenvolvimento significa que haverá necessidade, naturalmente, de proceder a investimentos, quer naturalmente a nível nacional, que é necessário, porque se a ideia é os resultados da exploração destes recursos puderem servir cabalmente a sociedade, é importante começar a preparar a sociedade para esse efeito. E preparar é preciso, naturalmente, definir critérios de investimento, em que áreas é que se deve priorizar investimentos, e de modo a que esses investimentos se possam repercutir no futuro. Por exemplo, uma área ocorre neste momento, educação. E eu acho que educação, ninguém duvida que seja uma área que seja necessários altos investimentos. Porque investir na educação, naturalmente, é garantir o futuro do país, é garantir o futuro desta sociedade. Então, eu acho que quando chegar essa vez, vai ser necessário estabelecer critérios muito claros
relativamente aos fins pelos quais nós pretendemos criar o Fundo Soberano, mas, acima de tudo, o modo como esse fundo deverá ser gerido. E ser gerido significa com critérios muito, muito legais, critérios que assentem na transparência, na possibilidade do escrutínio também popular, porque não se pode pensar que esse dinheiro seja de um e outro. Este dinheiro é do povo. Será, nessa altura, eventualmente, quando chegar, será eventualmente dinheiro do povo moçambicano. E deve-se criar mecanismos de controle para que esse povo moçambicano possa, quando chegar esse momento, saber como é que esse seu dinheiro está a ser gerido. E também não podemos esquecer dessas surpresas que a vida às vezes nos prega, que nem o caso da Covid-19. Quer dizer, também não só pensar em investimento, mas pensar sempre numa reserva, para situações de contingências, que quando seja necessário não retirar, fazer uma aplicação de valores que deviam ser para investimento para responder em concreto a situações de emergência ou de calamidade. Então, eu acho que ainda há espaço para muito debate. Eu acho que é importante até continuar-se com esses debates, que no fim deve-se criar um fundo soberano que espelhe efetivamente aquilo que são as expectativas de todo o povo moçambicano e que não seja por essa via que comece a criar novas fontes de conflito, porque eventualmente uns e outros acham que devia-se criar um fundo soberano com fins diferentes e também com critérios totalmente diferentes. E muito obrigado. Meu presidente, Dr. Bueno, muito obrigado. Mas pretende fazer comentários finais? Dr. Diego Lopes, 2 minutos, comentários finais. Sim, obrigado, Nvunga. Então, 3 pontos principais para fechar. Vou falar que Moçambique tem aqui uma grande oportunidade de garantir que a riqueza seja partilhada para as gerações futuras. As perspectivas são muito positivas, especialmente com a produção de gás. O segundo ponto é que, para isso, deve-se garantir que os fluxos de trabalho são completados, que a gente falou antes, é que o marco legal é apropriado nesse contexto, legitimidade e boa governança. E o terceiro ponto, que Moçambique não está sozinho. Tem muito apoio internacional financeiro, mas também consultivo. Existem muitos exemplos de sucesso e fracasso que Moçambique deve utilizar para aprender e garantir o sucesso de seu fundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns aos panelistas e obrigado aos seus assistentes pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Continuação de uma feliz manhã aí em Nova York. Sabemos que tivemos que acordar muito cedo para poder estar conosco aqui. O Dr. Diego Lopes é o diretor executivo da Global Wealth Sovereign Wealth Fund, baseado em Nova York. Ele está aí, uma pessoa de elevadíssima experiência, conhecimento. Agradecemos por colaborar com o CDD, com o FMO e a Plataforma Nacional de Indústria Extrativa. Muito obrigado a todos. Vamos continuar. Na próxima quinta-feira, vamos ter aqui o professor Will Hout. Professor Will Hout, professor catedrático de estudos socioeconômicos de Haia, na Holanda, mas ele é experto, no sentido de expert, de Suriname. Como sabe, Suriname tem abundantes recursos naturais e tomou uma opção de política diferente daquela que Moçambique está a optar hoje. É um país par, com os mesmos desafios com que se bate em Moçambique, e pensamos que vale a pena aprender dos surinameses neste diálogo sul-sul,
que aprendemos que dele resultam importantes aprendizagens e lições. Muito obrigado. O FMO agradece, a plataforma da Ilustrativa agradece, o CDD agradece e eu, meu nome pessoal, agradecemos. Como sabem, o CDD não somente discute fundos soberanos, ele é aquele espaço onde se dedica a assuntos de juventude e tem vários programas na sua iniciativa de online televisão para os jovens e na edição da próxima sexta-feira, amanhã, no Política e Liderança no Feminino, desta sexta-feira às 14 horas, no nosso canal, a Magda Mendonça, a nossa apresentadora, vai ter no estúdio a nossa amiga e querida, a famosa Dama do Bling, ela que na verdade chama-se Ivânia da Silva Mudanice, ela vai estar aqui conosco, vai falar do seu percurso e como é que o seu percurso pode inspirar a outros jovens, mas muito em particular as meninas, na questão de continuar na escola, na questão de adiar para mais tarde a atividade sexual, adiar para mais tarde a gravidez, por forma a que possa se desenvolver, porque este país precisa de meninas e meninos saudáveis, meninas e meninos que crescem, estudam ao mais alto nível e adiam para depois o envolvimento em atividade sexual e particularmente na questão de engravidar. E vai ser então a Evânia Mudanice, a Dama do Bling, que animou bastantes palcos, que agora mudou de perspectiva, mas vai nos falar desse percurso todo para inspirar as jovens e os jovens moçambicanos no que fazer para uma melhor participação no desenvolvimento do país e no seu próprio desenvolvimento. Estamos juntos, muito obrigado e até a próxima quinta-feira.